Fala galera, tudo bem? Eu sou o Silvestre Severiano. Neste canal eu vou falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados para escolas. Esse mesmo conteúdo você também pode acompanhar no Kickoff LGPD para escolas. É um curso direcionado para donos de escola, donos de franquia educacional, donos de Kumon, escolas de idiomas ou profissionais que querem realizar adequação para escolas. Então, eu vou ensinar você sobre o que precisa ser feito para adequar uma escola à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nesse vídeo você vai aprender sobre a diferença entre uma escola particular e uma franquia de ensino. Então vamos lá. Escolas particulares, elas têm uma peculiaridade bem maior que as franquias educacionais. Se você é dono de uma escola particular, não tem uma bandeira de uma franquia ou coisa do tipo. Vocês são uma empresa controladora de dados. Oxe, o que isso significa? Significa muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por exemplo, se você é um controlador de dados, você toma as decisões principais e mais necessárias e mais sensíveis em relação aos dados aos quais você coleta. Você decide o momento da coleta, o formato da coleta, o tempo de coleta, o tempo de tratamento, a maneira de tratamento, o tempo de armazenamento e toda a vida do dado dentro do seu negócio. Ou seja, você gerencia os processos, você toma e avalia todas as decisões e melhorias do processo e você faz sozinho tudo acontecer. Você decide se os dados vão ser armazenados em local, em loco ou em nuvens. É você quem diz como tudo isso vai acontecer. E isso é um diferencial muito significativo. Mas você está trazendo para você uma carreta a mais de responsabilidade e de atenção. Não pode deixar que isso suba a sua cabeça. Então, isso vai requerer uma atenção no momento de você criar sua política de dados, política de privacidade de dados, sua política de segurança da informação vai ter que ser muito boa, mas muito boa mesmo, tia. E também você vai precisar saber exatamente como socorrer o seu titular de dados, pois é você quem responde a todos os feitos quando é um controlador. Diante disso, vou falar agora sobre as escolas franqueadas. Eu sou uma franquia educacional. O que é uma franquia? Uma escola de Kumon, uma escola de dança, uma escola de idiomas, uma escola de programação, PNL, coisas do tipo. Vocês podem, se for o seu caso, que você leva uma bandeira sobre você. Exemplos: Kumon é uma bandeira, FISC, Wizard, QNN, Instituto da Língua Inglesa, o IASG, tem algumas escolas de programação que eu sei que são franquias. Então, essas características, se você tem isso como uma das suas características, você é uma franquia. Tá bom? Eu não preciso dizer pra você, você sabe mais do que é uma franquia. Tá bom, então você é uma franquia, tá? Você não dá ordens, você recebe ordens. Tudo bem? Então, quando você olhar lá o seu contrato como uma franquia, como um franqueado, tá bom? Você é um franqueado agora. Lá a franquia vai dizer para você como você deve coletar os dados, quais são esses dados, o período de armazenamento, ou aonde deve ser armazenado, como deve ser tratado, como deve ser processado e o que você deve fazer quando você receber uma demanda do titular de dados ou quando você sofrer algum tipo de incidente de segurança. Quem fala isso para você é a franqueadora. Certo? Exemplo:
Franquias de escolas de idioma by Pearson. Wizard ou Wizard by Pearson. Vocês no seu contrato de franquia, entre a franquia e o franqueado, existe a cláusula, o anexo D. No anexo D diz que vocês precisam mesmo de uma resposta a incidente de segurança, tá bom? Você tem que ter um programa de segurança da informação. Também diz que vocês não são donos dos dados que vocês possuem, mas que o responsável pelos dados é a franquia, tá bom? A franqueadora é responsável pelos dados, ela não é dona. A dona dos dados é o titular é o dono. Então ela só tem no bojo dela bastante dados e vai fornecer para você esses dados, para você utilizar no seu negócio. Ela vai dizer para você também como você deve tratar os dados, quem será o software de gerenciamento desses dados que você vai utilizar. Ela vai dizer também aonde você vai armazenar esses dados, por causa do software, tá bom? O software geralmente é o Sponge, então o Wizard utiliza o software Sponge de gerenciamento para poder armazenar os seus dados, e são feitos em nuvens no Amazon, tá bom? Então, ele vai dizer também o seguinte, como você vai fazer a resposta em caso de solicitação do titular de dados. Então, a empresa, o franqueado, ele não decide como vai responder, ele só segue a ordem. Então, a franqueadora, ela vai dizer como responder essas informações, essas solicitações. E em caso de vazamento de dados ou um incidente de segurança, o que é o correto, um incidente de segurança, como você vai fazer para tratar esse evento? Sendo assim, você, franquia de ensino, nesses casos, que eu vou dizer que de certa forma é a regra, se a sua franquia não faz dessa maneira, você é uma exceção, você não é a regra. Sendo assim, você é um operador de dados. Vou repetir, operador de dados. Por quê? Porque você é um pau mandado. Foi rude isso, né? Não, é porque você realmente somente recebe ordens. Você faz tudo conforme a instrução e orientação da franqueadora. Então, isso é bom? É ótimo. Toda a responsabilidade, toda a obrigação de fazer uma boa gestão dos dados, ela recai sobre a franqueadora. Mas se o franqueado der vacilo, agir errado, com imprudência, negligência ou imperícia, você responde solidariamente. Entretanto, a maior carga de responsabilidade nisso vai recair sobre a franqueadora. Então, você que é uma franquia é um operador de dados conforme o seu contrato. Então, observe o seu contrato para você saber se você é sim ou não é uma operadora de dados. Tá bom? Eu espero não ter falado besteira para você, uma vez que aplico simplesmente a privacidade em escolas. Espero que tenha te ajudado e contribuído com o seu aprendizado. Sendo assim, te vejo no próximo vídeo e espero que você fique ninja nisso. E o Kickoff LGPD vai te ajudar a adequar a sua escola sozinho. Entretanto, não se esqueça, dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal para que você possa aprender cada vez mais e nos ajudar a crescer e a chegar a outras escolas e outras portas. Vejo você por aí. See you soon, guy.